ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que apoia leituras das cidades e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador que interpreta os textos para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades Campus Zona Leste, Universidade Federal de São Paulo. Tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada, interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas nas cidades brasileiras. Neste episódio, a obra apresentada será o capítulo do livro A Produção das Mobilidades, organizado por Renato Miguel do Carmo e José Alberto Simões. Esse capítulo, intitulado como 6 temas na produção das mobilidades, é escrito por Tim Creswell e tem por objetivo argumentar a mobilidade sobre o aspecto social e político. Tim Creswell é um dos autores que traz a discussão sobre a produção das mobilidades nas mais diversas escalas e como um dos recursos mais importantes do século XXI. Quem apresenta o texto é Silvana Zioni, professora adjunta no Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas na Universidade Federal do ABC. Aproveite o podcast! Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. Esse é um texto muito enxuto, como diria o meu orientador. O tema, de certa forma, já é um tema que esse grupo conhece, enfim. Mas eu vou iniciar apresentando, então, o Tim Creswell, professor de geografia, acho que atualmente da Universidade de Edimburgo. É interessante porque ele tem uma trajetória passando em várias universidades na Europa e nos Estados Unidos. E ele tem como investigação principal, um ponto central, o papel dos modos de pensar geográficos na constituição da vida social e cultural, tendo a mobilidade como um conceito privilegiado. O texto que vou apresentar é um texto de 2009, 6 temas na produção da mobilidade, um artigo que está incluído no livro A Produção das Mobilidades, Redes, Espacialidades e Trajetos, uma edição da Imprensa de Ciências Sociais, situada em Lisboa, sendo esse livro organizado por Renato Miguel do Carmo e José Alberto Simões. Esse texto me despertou interesse. Eu já conhecia o Tim Creswell por alguns escritos relacionados à mobilidade em algumas intervenções e ele tem algumas publicações importantes como Geographies of Mobilities, Practices, Spaces and Subjects, que ele organizou junto com Peter Merriman, e On Move, que é uma obra anterior. Dessas leituras, eu vou começar recolhendo algumas frases, tentando situar o pensamento dele quando ele olha a mobilidade como um objeto especial. Essa coleta de frases foi ele mesmo que me inspira, porque o texto que nós vamos apresentar hoje é exemplo do poder de síntese que ele tem. E não só, ele tem um texto muito sintético, como uma precisão conceitual fantástica. Ele realmente, uma frase dele vale por mais de 1000 imagens, né?
E acho que a leitura do texto que vocês fizeram, vocês vão concordar comigo, né? Como, por exemplo, quando ele mostra que mobilidade é muito mais do que o deslocamento entre dois pontos, ou quando ele situa claramente o entendimento dele em mobilidade como uma atividade de dimensão social que combina ou articula 3 vertentes: a do movimento físico, de ir de um local para o outro, a vertente dos significados dados ao movimento, como, por exemplo, a ideia da liberdade ao dirigir ou se deslocar do carro, e a prática de movimentos vivida e corporificada, pensando, por exemplo, a condição de ficar preso no engarrafamento, no deslocamento cotidiano. Então, essas 3 vertentes, eu acho que já dão bem a dimensão do que nós vamos encontrar no texto. Uma outra afirmação dele, que me parece muito robusta, né? É como o mundo cotidiano da mobilidade, ou a combinação cotidiana dos movimentos, dos significados e das práticas, está tornando o mundo cada vez mais ordenado, seguro e supervisionado, no qual as diferenças sociais são produzidas e alimentadas. E nessa linha, eu destaco também como ele considera o planejamento de transporte como geralmente visando tornar a mobilidade fluida e previsível. Aí, nessa simples frase, a gente entende toda a crítica ao posicionamento da previsão e provisão que orienta a engenharia de transporte, o planejamento de transporte, que, digamos, nos formou e que hoje começa a ser mais contestado, metodologicamente, inclusive, mas que ainda temos uma trajetória pela frente a considerar, quando ele afirma a turbulência desempenhar um papel importante nas políticas de mobilidade, quase que intrinsecamente a mobilidade é a turbulência, ou seja, como surge, né, como uma conexão sempre em qualquer faceta da mobilidade. Quer dizer, a turbulência em termos da redução da velocidade ou do ritmo da rota, por mais programado que seja, qualquer alteração nessa lógica é, digamos, traumática, né? E, nesse sentido, ele afirma a turbulência não ser um produto de um sistema disfuncional, mas sim o produto de um sistema em funcionamento. Então, entender essas ocorrências e essa percepção, especialmente na dimensão das práticas do movimento, do viver, sentir no corporificar. E nessa ida, a mobilidade, então, quando ele afirma a mobilidade de um pode ser a imobilidade do outro, que eu sempre atribuí uma carga política muito grande, né? Nesse momento a gente coloca nessas experiências reais, vividas do nosso cotidiano, especialmente quando nós estamos condenados a um imobilismo ou um confinamento. Então, como a gente encara hoje a mobilidade como uma força vital da modernidade, essa turbulência que a pandemia nos traz, colocando, no fundo, um vírus ameaçando essa mobilidade, né? E por aí eu acho que a gente poderia dar vazão a muitas reflexões sobre como as políticas de transporte público hoje estão sendo colocadas, né? Como a essencialidade dos serviços de transporte estão sendo desconsideradas nesse quadro em que a gente está vivendo. Então, isso é só para a gente, digamos, eu me opinar ou tentar estabelecer um acordo com vocês que esse é um autor que a cada frase a gente tem um universo de possibilidades a partir daí. Enfim, nos preparar à leitura do texto. Mas antes ainda, eu acho que essas são considerações dele mais recentes, acho que do ano passado, que justamente nos coloca diante desses problemas de turbulência da mobilidade, a solução proposta
interrompe ou restringe os fluxos, né? Então, a ideia de que essa força vital passe a ser controlada, inclusive em outras esferas da vida cotidiana. No fundo, frente à pandemia, a solução foi restringir os fluxos, né? E, dessa forma, eu diria que a turbulência deixou ainda mais visível outras facetas da mobilidade global. Hoje eu vi a notícia de que a Bélgica está proibindo o acesso de brasileiros, né? Quer dizer, os controles de fronteira que retornam com essa força toda. Então, considerando a mobilidade global como dita certa e, na verdade, em suspenso, essa possibilidade desses deslocamentos que ninguém contestava e que, de repente, né, nós nos deparamos com isso, com essa turbulência, com essas interrupções. Enfim, a ideia de que essas experiências que nós estamos tendo de diferentes turbulências, né, e, de certa forma, de imobilidade, nos revela, talvez, várias experiências, várias práticas, né, que talvez não fossem tão necessárias, né, como deslocamentos desnecessários, ou também revela os efeitos negativos dos deslocamentos. Então, efeitos na qualidade do ar ou os benefícios de como hoje nós estamos tendo essa nossa reunião de modo remoto. Enfim, bem interessante a gente conseguir, nessa leitura do Tim Kressel, nessas 6 teses que ele propõe de mobilidade, digamos, a gente fazer um pouco a reflexão desse momento particular das nossas experiências de imobilidade. Enfim, eu diria, será, após essa leitura, caberia a gente refletir sobre se essas medidas de emergência são as medidas efetivas, mais adequadas para combater o Covid, mas, ao mesmo tempo, deixam de lado a responsabilidade sobre o combate ou as alternativas de modos de transporte menos poluentes. De certa forma, nós estamos ganhando um alívio e deixamos a responsabilidade do setor de transporte nas mudanças climáticas, vamos adiar, vamos, de certa forma, aproveitar a turbulência da pandemia para livrar a nossa responsabilidade dos efeitos que os deslocamentos causam no meio ambiente. Enfim, essa era uma tentativa de uma introdução para explorar, né, as qualidades do texto do Kressel e, para quem ainda não o conhecia, mostrar todo o potencial que os seus escritos nos trazem. Enfim, vamos ao texto, o que nos está motivando hoje, né? Os 6 temas na produção das mobilidades, um texto, então, publicado nessa coletânea que eu me referi, uma coletânea que acho que todos os outros textos são produzidos por sociólogos, que começam, então, 2009, quer dizer, há mais de 10 anos, discutir a globalização e a constatar que as mobilidades são uma das consequências mais óbvias desse período da globalização. Então, acho que situar um pouco essa contribuição dele é muito, muito importante. O texto do Kressel apresenta, do meu ponto de vista, uma sistematização crítica sobre o conceito de mobilidade, e acho que é importante a gente observar o tamanho e a importância e a variedade das referências bibliográficas, né? Muito vasta, e é interessante porque, se você for ver, ela é muito diferenciada, inclui até poema do Bob Dylan, que depois ele citou antes do Dylan ser prêmio Nobel, mas enfim, a sistematização que ele propõe é de 6 temas ou teses, ou ainda dimensões de análise da mobilidade. E quais são essas 6 dimensões, né? A razão, as motivações pelas quais as pessoas ou coisas se movem, a velocidade envolvida nesse deslocamento, os diferentes ritmos de deslocamento, de mobilidades que nós temos, como as rotas, os caminhos se definem,
a experiência da mobilidade e ainda a fricção, que se apresenta, na verdade, como um contraponto a qualquer experiência de mobilidade. Ou seja, segundo Tim Kressel, mobilidade não se limita ao movimento, mas inclui as relações de poder e os recursos de sua produção, e que, segundo ele, compõe ou é composta por elementos políticos, já que, citando então no texto, a mobilidade é um emaranhado de movimento físico, de significado e de prática, reforçando então aquelas afirmações dele. E é político, movimento social e narrativa ao mesmo tempo, já que combina movimento e significado. Nesse sentido, o texto vai mostrar então como a mobilidade, ele entende como atividade de dimensão social, que combina as três vertentes, o movimento físico, os significados e as práticas vividas. E ele cita mais adiante: a mobilidade é um recurso que é acedido de forma diferenciada. A velocidade de uma pessoa é a lentidão de outra. Uns movem-se de tal modo que fazem com que outros permaneçam fixos no lugar. Bom, além de refazer uma referência às conceituações do Jacques Lévy em termos de mobilidade enquanto recurso, eu acho que só essa frase já seria suficiente para orientar as avaliações de políticas que a gente pode fazer, de projetos de mobilidade, no sentido de qualificar, então, o quanto, né, alguns artefatos, alguns instrumentos no planejamento de transporte, no desenvolvimento urbano, vão representar facilidades ou não a que esse recurso se desenvolva, e se desenvolva para todos, digamos, segundo princípios de justiça social. Enfim, isso a gente poderia, então, aplicar a diferentes contextos, né, e formas de mobilidade espacial, aos territórios em geral, às condições, às nossas práticas do cotidiano, de longa ou de curta temporalidade, inclusive, como entender isso do ponto de vista dos movimentos de viagem, seja do turismo ou mesmo das migrações, o quanto essas mobilidades são permitidas ou produzidas ou forçadas, e mesmo na mobilidade cotidiana ou mobilidade residencial, ou seja, entender como esse recurso vai ser acedido, apreendido, apropriado e as consequências que as formas de apreensão dessa mobilidade repercutem nas mobilidades dos demais. Então, entender, afinal das contas, por quê? E aí eu uso um exemplo caseiro, né, da análise que a gente fez com o Vilaça de por que será que tem tanta linha de metrô nas áreas mais valorizadas da cidade e nas áreas onde tem a maior contingente de população usuária de transporte coletivo carece desse sistema. É porque a disputa pela melhor localização significa a disputa pelos melhores acessos à mobilidade, às infraestruturas. Nesse sentido, né, velocidades, lentidões e imobilidades vão se relacionar de modo que estão sempre, né, o significado da dimensão de poder que isso significa. Quanto mais fluidos, rápidos, velozes e quanto mais lentos e imóveis se tornam os cidadãos nas cidades e nas condições em geral. Enfim, essa dimensão, ou, como ele diz, meticulosamente imersas no poder, é importante distinguir, então, as três políticas, né, relativas àquelas vertentes. A política do movimento material, que é o que ele diz que está presente nas abordagens tradicionais dos estudos de transporte, a política do significado da mobilidade, enquanto as narrativas fundacionais da modernidade, da liberdade, do progresso, entender, não é, que a mobilidade não é um predicado, não foi sempre um predicado, uma condição da humanidade. A ideia da mobilidade, da liberdade,
como um valor social, ela é muito mais recente, ao seu vez, ela vem dos princípios da Revolução Francesa, né? E a ideia dessa liberdade, inclusive de deslocamento. Mas é interessante como a gente observa hoje, né? Quão imediato é a relação que nós estabelecemos entre uma taxa de mobilidade, quanto mais viagens produzidas, nós encontramos sim a relação com o indicador de renda e de qualidade de vida. Essa é quase que uma constatação do significado político que a gente pode atribuir à mobilidade. E ainda a política da prática da mobilidade. Como essa mobilidade é vivida, experimentada e experienciada em termos de que um deslocamento entre dois pontos pode ser feito de inúmeras formas, suscitando inúmeras experiências. Todo mundo já fez uma viagem de ônibus sentado e a mesma viagem em pé. Sabe a grande diferença que é um deslocamento do ponto A ao ponto B. Como também já percorreu uma distância a pé ou de bicicleta, ou seja como for, debaixo da chuva ou debaixo do sol. É importantíssimo a gente entender todas essas dimensões que a experiência prática da mobilidade nos traz. Continuando, então, ele vai mostrar como nas práticas da mobilidade a importância da gente olhar e identificar quem é, afinal, o sujeito dessa mobilidade, dessa experiência. E ele faz referência, então, ao personagem, o Globetrotter, o eterno viajante, o turista, e o vagabundo, ou andarilho. É importante a gente perceber, essa é uma edição portuguesa, alguns termos a gente que fazer uma certa adequação. Eu diria, o que distingue o flaneur do andarilho, né? Aquele que dispõe de tempo para se deslocar, para observar a paisagem, e quanto que é esse andarilho, o que se coloca, digamos, numa condição de marginalidade ou de negação das normas. Então, na abordagem que ele vai fazer, em outros termos isso está mais desenvolvido, é que, de certa forma, de quando Galileu, né, afirmou que o estado natural das coisas é estar em movimento, por se mover, e não estar parado, como era então a ideia hegemônica, a ideia do movimento passa a ser associada ao da liberdade. Depois isso vai ser incriminado, né? Incrementado, mas desde da ideia do judeu errante, todas as conotações que isso vem a ter, até a conformação, né? O entendimento do direito de ir e vir, há um processo histórico de emergência do capitalismo. Então, ele mostra como isso vai surgir e como, então, vai ser incorporado esses direitos na formação dos Estados nacionais. Esse direito de vir, então, passa a ser quase que um direito identificado ao direito nacional. Eu tenho o direito de ir e vir dentro do meu território nacional. Para ascender a outro território nacional, eu devo, então, ter salvo-conduto, passaporte, etc. E tal. Hoje eu vou ter que ter uma carteira de vacinação, como nós temos em relação à febre amarela, por exemplo. Mas, de qualquer forma, essa ideia, né, dessas experiências, dessas práticas de mobilidade, ele vai associar à emergência do capitalismo, que, por admitir anteriormente, um direito às transações comerciais e depois ao direito às pessoas circularem. E, obviamente, nesse momento do desenvolvimento do capitalismo, numa lógica da globalização, é que nós ganhamos, então, toda a dimensão de um turismo como atividade, essa liberdade, o sem fronteiras. Nesse sentido também, a experiência, né, desses últimos 20 anos da Comunidade Europeia, da eliminação das fronteiras, e até, podemos dizer, o modelo dos trens de alta velocidade, que eles rompem, né, os limites, as fronteiras, a facilidade dessa mobilidade, eu acho que elas são muito representativas, e como isso, de repente, sofre turbulências. Por exemplo, a série de atentados na Europa colocou em xeque um pouco essa questão.
né, dessa mobilidade ilimitada, dessas práticas de deslocamento mais eventual ou de longa temporalidade serem, aliás, de curta, né, temporalidade, serem desnormatizados ou desregulamentados. Nesse sentido, é pensar, e aí ele afirma, eu cito um trecho no texto em que diz: a mobilidade é um dos recursos principais da vida no século XXI e que é a atribuição diferencial deste recurso que produz algumas das diferenças mais marcantes da atualidade. E aí eu não posso deixar de lembrar os comentários de parcela da população brasileira que pareciam se indignar quando uma parcela maior da população ascendia às viagens aéreas. E os comentários que a mídia nos trouxe de que os aeroportos pareciam estações rodoviárias, eu acho que fala muito dessa dimensão social, política, das desigualdades que caracterizam a nossa sociedade. Enfim, vamos às teses, né? Vamos aos temas, porque essa forma com que ele destrincha ou desmembra a mobilidade nesses aspectos fazem a gente entender, de certa forma, algumas hierarquias e políticas de mobilidade, mas principalmente é um convite a que a gente desenvolva esses conteúdos com mais força nas nossas, não só nas nossas análises, eu acho que aqui a gente tem uma maioria, né, entre acadêmicos, mas nos movimentos, menos os executivos, de certa forma, como atores sociais, entender e ressaltar essas dimensões. Então, vamos lá. Começo, de certa forma, destacando esses temas, dando alguns destaques, algumas frases. Eu realmente fico encantada com a capacidade de texto do Kressel, né? Então, em relação a o que move, né? Quais são os motivos do deslocamento, qual é a importância do motivo. Lembrando que a gente tem uma experiência, né, de sistematizar viagens conforme motivos, os produtivos e os não produtivos, ou trabalho, escola, compras, servir passageiro, outros. Começar a entender essa dimensão e perceber como nós olhamos essas viagens sempre na ótica da produção. Enfim, qual é a força motivadora própria ou imposta? E aí a gente entender o quanto a gente precisa olhar a motivação a partir do sujeito. Nós estamos falando do turista ou do exilado que está enfrentando o Mediterrâneo em balsa? Qual é essa motivação? O quanto nos mobiliza? Aliás, o termo mobilizar, depois de ler o texto dele, ganha outro significado. Como ela se coloca, inclusive, essa dimensão que ele extrapola, então, trabalha a mobilidade não absolutamente confinada aos deslocamentos urbanos cotidianos, mas largo sentido, né, nessas mobilidades de curto e longa duração. Então, acho que podemos, né, trabalhar com essa categoria que ele nos apresenta de por que uma pessoa se desloca, né, é fundamental para o início dessa visão crítica. O segundo tema, a que velocidade uma coisa ou pessoa se movem. E aí é importante também hoje a gente colocar o quão significativo é o deslocamento das coisas, dos bens, das mercadorias, nesse momento de confinamento, de mobilidade forçada. E aí ele vai apresentar, então, a velocidade como um recurso e investimento cultural. Então, se na motivação ele usa Bauman como referência, aqui ele vai trabalhar principalmente, e nesse sentido ele vai mostrando como a velocidade está ligada a um desenvolvimento histórico e como ela está central no processo de globalização. Citando Virilio, a velocidade da informação online em tempo real e seus impactos em lugares sólidos e permanentes. Essa é a vivência que nós estamos tendo nesse momento. O ganho de tempo que nós temos através da comunicação online é alguma coisa incomensurável e como isso se realizou relativamente em curto espaço de tempo. Até 1995 não existia internet.
É bom que a gente tenha isso em mente. E a velocidade dos homens é de maior importância digamos, como isso é tratado. E aí vem o exemplo da prioridade nas filas. E o valor que a velocidade adquire nas nossas atividades cotidianas normais ou nos nossos dias feriados, nas nossas férias, o quanto nós estamos condicionados a um movimento conforme essa velocidade. E aí ele dá o exemplo de como os executivos se submetem a reduzir os tempos de deslocamento com as salas VIPs nos aeroportos, ou essa elite móvel se dá o luxo de praticar tempo de ócio, e aí ele faz referência ao slow food, um movimento ligado à culinária italiana, então uma forma de contrariar o fast food, no sentido de valorizar o tempo da refeição, da arte culinária, da produção, qualidade dos alimentos, né? Afinal das contas, que tempo nós temos para dispor e a que velocidade nós nos submetemos a isso? E cita ainda, né, Tomlinson, quando ele diz até que ponto se pode ser burguês. E o que é esse burguês na atualidade? É aquele que tem tempo e espaço para ser lento por escolha, dispõe do seu tempo. E também faz uma referência importante aos tempos modernos, né? Onde o princípio do taylorismo como uma velocidade não do privilégio, mas experimentada pelas classes trabalhadoras. Então, a velocidade, a vertigem da velocidade, não é para quem tem um carro esportivo ou para quem tem prioridade na fila de embarque no avião, mas sim também, né, a velocidade como uma exigência às classes trabalhadoras num sistema de produção capitalista. Como é que hoje nós estamos em termos do nosso tempo? As atividades remotas, essa invasão do trabalho a qualquer hora nas nossas atividades, nas atividades domésticas, como é que isso tudo nós estamos compreendendo? Eu faço um parêntese de perceber como esse texto em 10 anos continua absolutamente atual e podendo ser muito apropriado e muito desenvolvido. Bom, e a que ritmo uma pessoa ou coisa se move? Né? Qual é esse ritmo? Qual é essa norma? E aí ele coloca como um método de interpretação do mundo social. Né? Eu acho que essa ideia da norma, da definição das funções, e ele cita aqui outro filósofo, Lefebvre. O ritmo surge como tempo regulado, governado por leis racionais, mas em contato com o que é menos racional no ser humano, o vivido, o carnal, o corpo. Existe ritmo em todo lado, mesmo do que dizer lei. Então, o ritmo em todo lado como uma norma, como uma lei, uma obrigação calculada e esperada, um projeto. O ritmo está implicado na produção e na contestação da ordem social. O ritmo implicitamente correto e regular das viagens diárias. O quanto isso nos condiciona, nos escraviza. E a quarta tese: que caminho tomamos? E aí ele coloca o quanto a mobilidade é canalizada em condutas aceitáveis. E nesse aceitável eu vejo a dimensão da produção do espaço, esse caminho quase que dependente desse canal que é produzido na lógica da produção social do espaço. Então, o nosso movimento sempre vai se dar através de caminhos e ligações que são consequência ou são fornecidas por condutas no espaço. Produzir ordem e previsibilidade não é questão de fixar simplesmente no espaço, mas de canalizar movimento, de produzir mobilidades corretas através da designação de caminhos. E nesse sentido é que ele vai mostrar o efeito túnel, quase que explicando essas distorções que são provocadas pelas infraestruturas, pela produção das vias e das condições de conexão e de comunicação. E isso abre toda a possibilidade da análise de como as redes são pensadas e construídas e o papel que essas redes passam a ter na cidade contemporânea. E
como isso fica ainda mais significativo quando pensamos no nosso padrão atual de urbanização, de produção de cidades, de uma urbanização dispersa, difusa, em que a metrópole passa a ser quase que não aquele aglomerado, aquela selva de pedra, de grande concentração, mas a metrópole é o nó, é o ponto principal, o hub, como dizem Graham e Marvin. A grande lógica na metrópole, na urbanização difusa, é o grau de conexão e o quanto existem territórios desligados, desconectados nessa nova configuração. E nesse sentido, é importante, ele vai citar o Jean-Marc Offner, quando afirma o espaço-tempo não mais corresponde ao espaço euclidiano. A distância não é mais uma variável relevante na avaliação da acessibilidade. A conectividade é acrescentada ou até imposta à contiguidade. E, nesse sentido, só por essa tese, a gente deveria também rever toda a nossa compreensão dos espaços adaptados para a mobilidade. E como é que a gente concebe a construção, talvez as últimas e principais obras de infraestrutura, de mobilidade ou de conexão, ou de infraestrutura viária, digamos assim, os túneis e as pontes, estaiadas ou não, elas são canais que impedem mobilidade. São canais sem calçada, sem passeio, canais onde ônibus é proibido circular, coisas dessa natureza. Então, entender, sim, que não só na lógica das grandes formações urbanas contemporâneas, que as redes se impõem, redes, inclusive, se olhar no ponto de vista na mobilidade de longo alcance, as redes aéreas, né, que estabelecem quais são os nós centrais e refaz todas as conexões, como isso conecta seletivamente e desconecta seletivamente territórios e espaços nessa lógica de produção, e como isso então vai ser imposto aos nossos potenciais de mobilidade. Mais uma vez, nos diferenciando. E ainda a quinta tese. Qual é a sensação? Ele vai falar que movimentar-se é uma situação de alto consumo de energia, que andar tem uma conotação de trabalho árduo, e daí se explica porque a humanidade busca formas mecanizadas. E aí eu não consigo deixar de fazer duas referências, né? Vocês já assistiram ao espetáculo que é uma criança conseguir dar os primeiros passos? Essa é uma experiência maravilhosa. O que tem de superação, de humanidade, na alegria da criança ao dar o primeiro passo, da criança, do pai, do avô, de todo mundo. É um espetáculo de humanidade você conseguir caminhar. E, ao mesmo tempo, eu vou lembrar do comunicador Abelardo Barbosa, o Chacrinha, para quem não viveu, pode consultar a televisão, que, ao saudar as pessoas que chegavam no seu programa, perguntava: ô Terezinha, veio a pé ou veio de trem? Quase que identificando no indivíduo a sua condição, o seu recurso e a sua sensação. Veio a pé, né? Ou veio de trem, veio distante, do subúrbio. Essas condições, o que tudo isso representa em termos das experiências de mobilidade. E, por último, quando e como termina essa experiência? Que tipo de fricção experimenta a mobilidade? Já que o moto perpétuo é impossível, né? Porque não consegue criar essa energia do nada. O deslocamento é também de um ponto para outro, de uma origem a um destino. E o que, no fim, vai representar essa parada ou o fim da viagem? Como ela ocorre? É escolhida? É forçada? E aí a gente pode perceber, né, ao que se submete alguém num sistema de transporte público de inúmeras paradas, ou alguém que a linha expressa, né, ou
o autoprivado, o dono do seu percurso e da sua fricção. Ele tem um objetivo e esse objetivo é cumprido conforme seus desígnios. Citando mais uma vez o Branham e o Marvin, os novos pontos de fricção não são os muros da cidade, mas as recentes reforçadas fronteiras locais, as interligações globais entre espaços altamente valorizados via infraestruturas extremamente capazes e estão combinadas com investimentos reforçados em segurança, controle de acesso, portões, muros, sistemas de circuitos internos de câmara de TV e o reforço paradoxal de fronteiras locais ao movimento e à interação dentro das cidades. Esses pontos de parada, esses bloqueios, nem sempre são escolhidos. E assim, esse texto conclui que essas 6 teses ou temas sobre a mobilidade é absolutamente importante olhar o sujeito. Qual é o sujeito, o objeto central das vantagens ou desvantagens, dos benefícios ou das penalidades desse deslocamento, dessa mobilidade. Literalmente, ele escreve, concluindo, tem o Estado a argumentar que a mobilidade, tal como o lugar, o espaço e o território, envolve uma política de hierarquia da inclusão e da exclusão. E, seguindo Bauman, a mobilidade pode muito bem ser o ponto-chave da máquina de produção da diferença na nossa época. Insiste Kressel, criticando o Hurry e a Mimi Scheller, que se referem a um novo paradigma da mobilidade, que existe uma história longa da mobilidade e da centralidade da política da mobilidade, como uma forma de recusa e resistência à tecnofilia. E aí também é um caminho que ele abre para as nossas reflexões. E aí, apoiando-se em Raymond Williams, ele propõe que pensemos nas mobilidades como emergentes, dominantes e residuais, pois as mobilidades são, simultaneamente, produtos e elementos de produção de relações de poder. Eu diria que, para um geógrafo, ele é um excelente cientista político. E chamo a atenção que, ao longo do texto, ele se apoia em filósofos, né, em cientistas políticos, e, nesse sentido, mais uma vez, confirma como a geografia crítica tem essa abordagem transdisciplinar ou interdisciplinar, seja o que for. O Tim Kressel nos coloca muitas alternativas para a reflexão. A produção, arte e edição desse podcast é feita por mim, Gabriela Carrasco, estudante de Geografia do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste da Unifesp, e bolsista de extensão pelo Grupo Rede Mobilidade e Periferias. Este é o 2º episódio da 2ª temporada do Ponto de Partida. É importante você curtir a página da Rede Mobilidade e Periferias no Face e Instagram. E não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, para ficar sempre atento às atividades que o grupo desenvolve. Estamos em todas as mídias como Rede Mobilidade e Periferias. Aqui se encerra mais um episódio. Até o próximo!